Graças a Deus, mais um dia abençoado por Deus. Hoje vamos estar falando sobre a resistência. Quero deixar um versículo aqui como base bíblica. Em 2 Samuel capítulo 5, diz assim, ó. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, ao menos que lance fora os cegos, os coxos, querendo dizer, não entrarás aqui. Você vê um pouco dessa história para entender. Quando Davi ele parte para Jerusalém, Davi ainda ele não estava em Jerusalém. Davi estava em Judá, em Hebrom, reinando ali aquela pequena nação. Só que o foco era Jerusalém. E em Jerusalém estava quem? Os jebuseus, eles que habitavam ali, que bem no princípio da Bíblia eles não conseguiam expulsar essa nação. A outra edição tinha pregado os gibeonitas, que ele ficou no meio da nação de Israel ali, em Jerusalém, que o povo não expulsou. Esses jebuseus, mesma coisa também. Aquelas 7 nações, Jebuseu ficou ali penetrando, e o povo acabou deixando e se acostumando ali também com esse Jebuseu. Só que ele estava bem na cidade prometida, está na cidade santa, estava ali na cidade de Davi, Jerusalém. Então quem habitava em Jerusalém não era o povo de Deus, nem Davi, nem a descendência de Abraão. Quem habitava no momento ali eram os jebuseus. Entre as 7 nações que Deus disse que ia para tirar da nação, né, de Jerusalém. Só que Jebuseu ficou junto ali também. E ficou. Só que eles ficou num lugar estratégico. Jerusalém, uma cidade alta. E tinha recurso de água, outras coisas. E Davi estava onde? Em Judá. Só que ele precisava conquistar ali Jerusalém, a promessa. E ele sai com seus homens para Jerusalém. Quando chegou lá, já recebeu um notificado também. Os jebuseus já falou: Não entrarás aqui, Davi, ao menos que vocês lancem fora os cegos, coxos, os aleijados. Falando para Davi. Sabia que Davi tinha uma história de guerreiro. Desde pequeno, ele já era acostumado a matar leão e urso. E depois enfrentou gigante e os filisteus. Vários gigantes ele derrubou em nome do Senhor. Mas quando ele chegou aqui, houve o quê? Uma resistência dos jebuseus. O jebuseu resistiu. Como ele resistiu? Ele resiste lançando palavras: não vou sair. E ainda ele quer diminuir a pessoa. Então ele diminuiu quem? Davi. Davi, você não vai entrar aqui, ao menos que você lance fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, tu não entra aqui. Nem com a pessoa deficiente você consegue. Aqui no lado espiritual. Mas aqui vemos, lançou uma palavra ali a Davi que não ia entrar ali. Só que Davi continuou marchando. Tinha um canal que dava acesso para Jerusalém, um canal, um rio. E ele, Davi, foi com seus homens, entrou na cidade. Só que essa resistência, ela sempre tem. O diabo sempre opõe e sempre resiste às coisas de Deus. Paulo, quantas vezes ele falou, quis ir aí, mas o inimigo impediu. Sempre ele falava, quis pregar aí, mas o inimigo se levantou, impediu de eu chegar aí. Vemos Daniel, ele orou 21 dias, num propósito de oração e jejum, só que no primeiro dia Deus já tinha recebido a oração de Daniel, só que é uma guerra espiritual. Essa guerra não é aqui na terra não, é no espiritual, nas regiões celestiais. Por isso que até Paulo em Efésios 6:10 ele fala, revestir da armadura de Deus, tomai a armadura, é você que tem que tomar a armadura.
É nós que tem que pegar o quê? Essa armadura espiritual. Nós tem que se revestir do capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçando os pés da preparação do evangelho, então, porque virá o quê? Os dados, as retaliações também. Existem as retaliações. Por isso que Davi, Salmo 91, ele fala, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Existe o demônio da madrugada, tem ao meio-dia, existe a mortandade. O diabo, ele anda aí tentando arruinar, estragar o dia da pessoa. E com seta, fala da seta. Então, quando você tem a armadura espiritual, a seta pode vir, mas cai por terra. Porque a seta vem. A única diferença é se você está na rocha ou na areia. Você estando em Cristo ou não estando, a aprovação vai vir. Como a parábola que Jesus falou, tinha um homem que edificou sua casa sobre a rocha, o outro edificou sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva e combateu aquela casa. A casa estava na rocha e não caiu. E veio o vento, a chuva, a casa que estava na areia caiu. Então, essa retaliação, essas lutas vêm para quem está na rocha e quem não tem. A única diferença, se você está na rocha, vindo na luta ou não, você permanece o que? De pé. Mas quem está ali na areia, quando vem a luta, a pessoa cai, que não está edificado na palavra de Deus. Então vemos aqui, Daniel, ele orou 21 dias. Primeiro dia Deus já ouviu, Deus enviou um anjo, Gabriel. Só que houve um confronto no céu, 21 dias. Ele teve que chamar o quê? O arcanjo Miguel, que é o príncipe dos anjos. Ele desceu para guerrear na região celestial contra o inimigo, rei de Pérsia, Satanás. Depois o anjo desceu, Gabriel falou, o anjo lá de Pérsia me resistiu, mas eu chamei Miguel, que me ajudou. Então o diabo, ele resiste às nossas orações. Você pensa que você fazer uma campanha no outro dia vai ser bênção? Nada, é guerra, confronto. É para você querer desistir. Ah, eu estou orando, parece que piorou. Não é assim? Daí você ora por uma causa, até por uma enfermidade. A enfermidade está em certo ponto. Você começa a orar, parece que piora, não é? Aquele parece que está piorando, é o sinal que Deus já está tirando. Então a gente vê que o inimigo ele resiste, né? Ele quer se opor, ele resiste. Então ele resistiu aqui, Davi, mas Davi foi com os homens pelo canal, uma estratégia. Tem que ter estratégia para vencer o mal. Davi foi pelo canal, onde passava um canal de água, e entrou em Jerusalém e conquistou aquela fortaleza, a Bíblia diz. Davi conquistou e ali se chamou a cidade de Davi. Imagina quantas bênçãos tem para eu e você conquistar. Só que do outro lado lá tem um Jebuseu, lançando palavras, você não vai conseguir, não vai dar certo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Cooperou. Até as palavras do Jebuseu cooperou para Davi. E Davi falou assim, quando eu entrar aqui em Jerusalém, não vai entrar mais cegos nem coxos em Jerusalém. Só que quando Jesus veio, Jesus revogou tudo isso. Até na antiga aliança não entrava pessoas com deficiência. Até mesmo pessoas que no Santíssimo não poderiam entrar. Então, é só o sacerdote que entrava para levar o que? Ali as ofertas dos povos para pedir perdão. Tinha um dízimo também que levava, mas não era bagunçado, né?
Para entrar, só entrar o sacerdote, no Santo do Santo ali, sumo. A gente tinha que andar, entrar ainda esperto, senão já ficava lá também. Tinha um sino na perna e ficava tocando. O pessoal ficava lá fora do arraial, quando o sacerdote estava lá dentro, e o sino ficava tocando. Quando parou de tocar, porque morreu, o pessoal puxava na corda. Então não era nada fácil para ninguém. Mas a misericórdia de Deus, Jesus, Deus enviou o sacrifício perfeito, Jesus. Então, o mais que você possa fazer sacrifício, tem o sacrifício de oração, de jejum, santidade, isso tem que fazer. Mas o maior sacrifício, Jesus já fez na cruz. Por mais que eu faça o sacrifício, Deus não vai. Ele atenta para o seu sacrifício. Mas o sacrifício maior é o do Filho. Que é o sacrifício que? Perfeito. Sacrifício do Filho. Um sacrifício que Deus se agradou. Então, e aí houve um novo caminho. Hoje todo mundo tem acesso. Aqueles que não querem o acesso é o que vai entrar em uma condenação. Mas todos aqueles que receberam esse novo caminho, aquela parede que havia uma separação, Jesus derrubou. Só que as pessoas estão levantando outra parede de novo. Está resistindo o quê? É Deus agora. Está resistindo o Altíssimo. Deus está falando e a pessoa resiste. Deus está falando, renuncia, a pessoa está resistindo ainda. Lá é Jebuseu. Mas o que resiste dentro de você aí? Tem que abrir mão disso, do seu eu, do ego, para Deus fazer a obra. Então Davi entra, conquista, e a cidade de Davi. Maravilha, irmão. E ali também vemos que Daniel recebeu a bênção dele. Que ele perseverou na oração, porque existe um confronto espiritual. Ele perseverou ali 21 dias. Persevere. Talvez você pense que tá difícil. É assim, é guerra. O espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Então nosso espírito tem que ser mais forte que a nossa carne. Nós temos que resistir o quê? O mal, ele fugirá de vós. Quando resiste o mal, ele fugirá de nós. Então, para isso, eu tenho que estar com o meu espírito o quê? Fortificar o meu espírito, né? Davi disse, eu castigo minha alma com jejum. Muito linda essa passagem, que diz lá em Salmo 69, no versículo 9 e 10. Muito forte que fala, Davi disse, o zelo da tua casa, Senhor, me devorou. Né? O zelo da tua casa me devorou. E depois fala, castigarei a minha alma com jejum. Porque a nossa carne não quer nada que se chama o reino do céu. Então vamos perseverar sempre na mesma ousadia, sabendo que vai ter, o inimigo se levanta, mas é para cair. Mas se você resistir o mal, ele fugirá de vós. Então Davi resistiu ali, não deu ouvido àquelas palavras, aquele ouvido Jebuseu. Não entrará aqui, sei o que, e vai, você não consegue. Isso. O inimigo trabalha muito na mente da pessoa. A mente é tudo, né? Por isso nós temos que ter o que? A mente de Cristo Jesus. Temos a mente de Cristo, as coisas andam melhor. Então Deus abençoe essa pequena reflexão. Eu creio que alguma coisa você vai adquirir para sua vida. Amém? Deus abençoe, graças a Deus.